pessoal, bem-vindos ao podcast da Academia Nos Hoje. Antes de mais, pedimos desculpa pelo ligeiro atraso. Houve aqui umas falhas técnicas, mas já resolvemos. Felizmente temos a nossa convidada Wanda Oliveira, e há um bom tempo que eu já estava ansiosa por entrevistá-la. Lembrem-se, quem tiver perguntas, de comentar em baixo nas redes sociais, que nós vamos ler as vossas questões e esclarecer com a Wanda, para podermos conhecer um bocadinho mais sobre a história da Wanda e todos os projetos, objetivos, tudo o que a Wanda alcançou até hoje. Vou ler muito breve a biografia da Wanda para quem não conhece, para estarem a par e podemos iniciar a nossa conversa. Portanto, a Wanda de Oliveira é empreendedora, tem um bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa e um mestrado em Negócios Internacionais pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Braga. Só corri, não tenho mestrado, não concluí. Não concluíste? Ver o meu LinkedIn, mas não tenho mestrado, não concluí. Então, o que aconteceu? Já. Ok. Só para finalizar, é cofundadora da Bantu Makers, um estúdio de startup que constrói empresas usando as próprias ideias e recursos. Em 2017, teve a oportunidade de conhecer o Telmo e o Ricardo, que ajudaram-te, não é, a dar asas ao projeto e a fundarem a Bantu Makers, uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas como as plataformas Salo e Deia. Antes de eu começar as perguntas, agora estou muito curiosa. O que é que aconteceu para tu não conseguires terminar o mestrado? Eu desisti do mestrado porque encontrei uma oportunidade melhor, que foi começar a minha carreira em tecnologia. Mas caiu assim de paraquedas a proposta? Não estavas a gostar do mestrado? Foi uma consequência de vários acontecimentos. Porque eu despeço-me do meu trabalho em 2010, na empresa onde eu estava a trabalhar, porque eu queria criar a minha própria empresa, só que eu não sabia na altura o que é que eu ia fazer, como é que eu ia criar, o que é que eu ia criar. Mas ao mesmo tempo e fui fazer uma escola de verão, porque eu despedi-me em janeiro do meu trabalho, e depois, como estava a tentar perceber o que é que eu vou fazer, e ao mesmo tempo estava aborrecida porque queria fazer algo mais, então decidi inscrever-me no mestrado, enquanto fui fazer uma escola de verão em empreendedorismo. Foi numa universidade, na Universidade Nova de Lisboa, foi a primeira universidade a dar os passos para pôr mais pessoas a criarem os seus próprios negócios. Então, e depois da escola de verão, e também fui fazer o mestrado também um bocado por pressão social, ou melhor, familiar, porque os nossos pais querem sempre que o melhor. Continuemos a estudar, a fazer o mestrado, o doutoramento. Sério? Estavas a pensar em doutoramento também? Eu também estava a pensar em doutoramento, sim. Então pronto, eu fiz a inscrição para o mestrado, um bocadinho mais naquela, não tenho nada a perder, portanto não vejo qualquer impedimento, não vejo qualquer... Porque é que eu vou estar aqui a tentar bater de frente, não é, com a minha mãe? Vou-lhes fazer a vontade, vou-me inscrever no mestrado. Mas depois, durante o mestrado, continuei a tentar. Aliás, eu criei, posso dizer, a minha primeira startup durante o tempo que eu estava a fazer o mestrado. Convenci mais 3 colegas a juntarem-se a mim. A desistirem. Fizemos o pitch de uma ideia. Não a desistir, não, a juntarem-se a mim, a criarmos Estou a brincar. A ideia. Então, eu fiz o pitch da ideia. Era um problema que eu tinha, queria resolver. Gostaram também. Então, convenci-os a participarmos num concurso de startups. Startups, yeah. Concurso universitário. Um concurso universitário, sim. Nice. Na verdade, era um concurso a nível europeu, que a nossa universidade era parceira. E participamos, e então depois aí surgiu, durante
Esse concurso foi quando eu fiquei a saber de uma oportunidade para fazer um intercâmbio num outro país, nesse caso era na Alemanha, e como tinha tudo a ver com o que eu gostava, não é? Eu, ok, quero viajar, quero conhecer outras pessoas. Era um intercâmbio internacional, com pessoas de todo o mundo. Nesse ano foram mais de 80 países representados nesse intercâmbio. E foi então aí que conheci uma das pessoas que mudou a minha trajetória, que é um amigo meu, o Marcelo, que ele na altura estava também a trabalhar, ele estava a trabalhar numa startup em Silicon Valley, era o meu sonho na altura. Nos Estados Unidos Nos Estados mesmo. Unidos. Uau! Então ficamos em contacto e quando eu voltei desse programa, então o que aconteceu foi, continuamos em contacto e falávamos via Skype, e eu dizia-lhe que, ok, eu não sei bem o que é que eu quero criar, e não tenho nenhum problema para resolver neste momento. Entretanto, aquela minha ideia fracassou, porque era uma coisa gira, mas não era uma coisa realmente que eu queria dedicar-me a tempo inteiro. Mas porquê não a tempo inteiro? Porque uma coisa que agora faz sentido, agora descobri que quando nós queremos criar, se é para criar uma empresa, não é? É para criar uma coisa séria, porque temos há imensos desafios que temos que ultrapassar, e principalmente quando não temos capital, não é? Não temos o financiamento ou o investimento é mesmo nosso. O dinheiro vai acabar se continuarmos simplesmente a gastar e não a gerar dinheiro. Exatamente. Então, e depois também a minha equipa também não estava muito comprometida e eu também não estava a ser uma líder inspiradora, porque lá está, eu não estava a levar aquilo com o devido compromisso necessário. Era uma coisa gira de fazer, mas não era exatamente a minha paixão. Então, quando nós fazemos uma coisa, temos que fazer sacrifícios e temos que fazer por amor. E então eu não estava disposta a fazer os sacrifícios necessários para aquilo. Ainda não era o problema que eu queria resolver, mas foi bom esta experimentação, e essa experimentação eu acho que é muito necessária para toda a gente que quer criar algo, e porque depois acabam por surgir outras ideias interessantes que nós queremos explorar. Então é preciso fazer esse percurso de experimentação e fracasso e aprendizagem. Portanto, não me arrependo, foi bom. Isso para os nossos seguidores e o pessoal que está online, isso é para nós termos a certeza de se queremos ser empreendedores, porque... Sim, não é para todos. Eu digo também, acredito que não é para todo mundo. É para empreender e tem que haver um porquê, né? Sim, deixa-me só já aproveitar de fazer aqui uma pausa, porque agora empreendedorismo porque na verdade nós precisamos de toda a gente, não é? Precisamos de quem está a liderar o processo. No final do dia somos todos líderes, mas em diferentes aspectos, em diferentes áreas, mas é preciso sempre ter alguém que está a liderar uma equipa e está a liderar a direção, a visão da empresa, e a gerir, não é? Todas as expectativas, quer de quem está a trabalhar, de quem está a investir, e dos clientes, obviamente, que pagam pelo nosso produto ou serviço. E nem toda a gente, isso dá muito trabalho. E pressão. E tem muita pressão, exatamente. Então, nem toda a gente quer ter esse stress na vida. E está tudo bem, ótimo, porque também, e por isso é que eu acho que há hoje em dia há uma pressão enorme nas pessoas de tens que começar o teu próprio negócio, e se a pessoa não é aquilo que ela quer fazer, está tudo bem, não há problema nenhum nisso. Não temos que ser todos empreendedores, não temos que ser todos empresários, porque na verdade nós precisamos das outras pessoas também. Dos técnicos, dos especialistas.
que cumpram os objetivos. Exatamente. Yeah. Por que é que tu és empreendedora? Como é que tu justificas ou onde é que tu vais buscar a razão, o porquê? Boa pergunta. Acho Porque por experiência pessoal, né? Nós temos no dia a dia 1000 motivos para desistir. 1000. Sim, 1000 motivos. Eu desisto para aí uma vez por semana. É problemas todos os dias, não? Uma pessoa tem que chegar a casa e respirar e dizer não posso desistir. Persistência. E se não tiveres um porquê forte, tu facilmente cedes. Sim. O importante é nós começarmos sempre, descobrimos primeiro qual é o nosso porquê, porque é que estamos a fazer isto. E uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que já me diziam mesmo antes de eu começar, era: se é por dinheiro, não faças. Se é só por dinheiro, não faças. Só por dinheiro. Se é só por dinheiro, não faças. Ok. Porque vais ser uma pessoa miserável e não vais fazer bem no final do dia. E cada vez mais eu começo a acreditar nisso, não só pela minha própria experiência, mas pelas pessoas que tenho conhecido de várias partes do mundo, empreendedores bem-sucedidos e fracassados, e as histórias que eu ouço em primeira mão das pessoas. Então, quando eu falo não fazer só por dinheiro, é porque se fizermos só por dinheiro, não estamos a contribuir para o bem-estar social e muitas vezes nem para o nosso próprio bem-estar. Agora não queria estar aqui a entrar nisto, mas é só olharmos para o contexto do nosso país. Que há pessoas que só fazem coisas por dinheiro e estamos numa situação como estamos. Mas fazer aqui é necessário encontrar o nosso propósito. Curiosamente, aqui eu tenho uma posição um bocado mais, posso dizer, um bocado mais não tão utópica, que é no sentido, nem toda a gente vai encontrar o seu propósito. Há milhões e milhões de pessoas neste mundo que vão viver toda uma vida, nem que vivam até os 100 anos e nunca vão encontrar o seu propósito de vida, o seu porquê. Então isso não é também, não é um drama, must, não é um drama obrigatório, todo. Sim. Devia ser obrigatório para nós, devia ser obrigatório para nós próprios, mas não é um drama porque há milhões e milhões. O mundo tem agora quantos bilhões de pessoas? Quase 7. Quase 7 bilhões, quase 7. Segundo estatísticas, só a África, em 2030, nós seremos 1,8 bilhões de seres humanos só em África. Então, a maior parte desses seres humanos nunca vão encontrar o seu propósito. Então, os verdadeiros, agora desculpa a expressão, só me vem em inglês, lucky ones. Os sortudos. Os verdadeiros sortudos são muito poucos milhões que realmente sabem qual é o seu propósito de vida. E encontrar esse propósito, na verdade, eu só descobri o meu propósito, posso dizer, quando eu cheguei aqui, em 2015. Eu agora tive um momento, como a Oprah Winfrey chama, assim, veio um insight. Uma epifania. Uma epifania, assim, 2 segundos. Eu lembro de uma vez estar no metro de Londres. Sim. A conversar. Não respondi a tua pergunta, entretanto, mas... A conversar com uma, mas vou-te deixar responder, apesar de que eu sei, pessoal, é o momento da Wanda, mas só partilhar. Estava a conversar com uma senhora mais velha, angolana, que vira-se para mim e pergunta: então, e tu? Quando acabaste os teus estudos, né, que eu estava lá a formar na faculdade, o que é que tu vais fazer? Não queres arranjar um bom emprego cá em Inglaterra? Eu disse: não, eu quero voltar para Angola e ajudar a reconstruir o meu país. A senhora ficou tão burra a olhar para mim, tipo: a sério, mas tu aqui podes conseguir um bom emprego, um bom salário, não queres ficar aqui? Eu já vivo aqui, eu não vou voltar para Angola. Eu disse: não, mas eu quero voltar, você se quer ficar aqui, fica. Eu não, quero ir para a minha terra, quero ir para o meu país. E acho que, sem ter ainda a consciência na altura, eu não sonhava em fundar, criar a Academia Nzoji. Muito longe disso, estamos a falar de... Já vai fazer 15 anos já, este ano, atrás. Mas eu sabia que eu ia voltar e reconstruir. Eu não sabia como eu queria ajudar a reconstruir o país. Mas eu já tinha certeza que assim que acabasse a faculdade eu voltava.
Tipo, isso não tinha dúvida. Mas diz-me, sim, a razão, Sim. porquê? O propósito? O porquê, primeiro, a primeira razão que eu posso explicar porque é que eu sou empreendedora é porque eu gosto de resolver problemas. E porque antes de ser empreendedora eu tinha um trabalho corporativo numa multinacional, então comecei a perceber-me, e foi também esta razão. Deixa só explicar então a razão pela qual eu me despedi daquele trabalho, que era um ótimo trabalho. Eu costumo dizer, eu nunca tive desempregada um dia na minha vida, porque eu antes de acabar a universidade já tinha emprego garantido, já tinha oferta de emprego, neste caso nesta empresa onde eu trabalhei, Mas onde eu estagiei também. Não foi por esquema, nem não foi por esquema, pai na cozinha? Não. Foi a única coisa que eu tive, eu fui recomendada para aquela posição, mas eu, como tantas outras pessoas, então foi, como é que se diz, equitativo aqui a oportunidade, e depois, claro, na entrevista saí-me bem e acabei por ser uma das estagiárias escolhidas para fazer aquele estágio naquela empresa. E era uma multinacional grande alemã, uma das maiores empresas naquele setor onde eu estava a trabalhar em consultoria. Tudo por mérito, processo normal, tudo por candidatura, mérito, entrevista. Tudo por mérito, sim, processo, sim, podemos dizer normal. Mas o que é que acontece? E para chegar aqui a resposta, eu trabalhei naquela empresa 2 anos, e fiz um bom trabalho, como boa profissional, modéstia à parte. Não tem falsa modéstia aqui. Fiz um bom trabalho mesmo, fiz um excelente trabalho. E então, ao final daqueles 2 anos, queriam oferecer-me uma promoção. Sair da posição que eu estava, que era, como é que se diz em português? Consulting Assistant. Assistente consultora. Consultoria, sim. E queriam oferecer-me uma promoção onde eu ia ter mais responsabilidades, obviamente, ia ter um melhor salário, obviamente. Eu já tinha um bom salário, atenção, eu sou uma daquelas sortudas que não posso me queixar desde o primeiro dia, porque tive estágio remunerado, que é raro. Eu fiz isso em Portugal e era muito raro, tipo, alunos que iam fazer estágios e terem estágios remunerados. Então eu tive aqui, posso dizer, imensa sorte. Trocaste euro por Kwanza? Espera, ainda não foi desta. Então, o que eu aprendi aí foi, embora eu gostasse muito do meu trabalho, não que eu gostasse, eu aprendi a gostar do meu trabalho, embora eu gostasse muito da minha equipa, trabalhava e aprendi muito. Eu acho que muito da minha ética de trabalho e disciplina aprendi, e trabalhava com alemães, então aprendi dos alemães, aprendi naquela empresa, com aquelas pessoas. E apesar de eu gostar muito daquele ambiente de trabalho, muito disciplinado, muito sério, tem plano A, plano B, plano C, não te desvias do plano e tens deadlines e são muito regrados. Gostar muito daquele meu ambiente e estar muito confortável na vida, naquele momento, percebi que não era aquilo que eu queria. E eu já tinha um grande interesse por empreendedorismo, inovação, tecnologia. Então eu já estava a ler, já seguia as notícias do que se passava em Silicon Valley. Estamos a falar a partir desde 2009, 2008, 2009, e em Portugal ainda não, a cena empreendedora em Lisboa não estava ainda estava muito em fase embrionária. Só há alguns anos, só a partir daí de 2010, 2011, 12 é que a coisa começa a ganhar a projeção. Então, e eu percebi-me que, ok, e depois naquele momento daquela promoção, eu sentei, antes de aceitar, eu fui para casa pensar, se eu aceito isto, se eu aceito esta promoção, quer dizer que eu vou estar ainda mais confortável, quer dizer que vai ser mais difícil eu tomar aquele passo que eu lia, não é? Nas entrevistas dos empreendedores de Silicon Valley.
ia ser mais difícil tomar aquele passo de sair da minha posição, de sair da minha zona de conforto para arriscar fazer algo novo, diferente. Então foi aí que eu decidi, não, eu quero mesmo, aí o meu sonho era ir para São Francisco, Silicon Valley. Então eu disse, eu vou me despedir agora e tentar embarcar nesta aventura. Só que, claro, as coisas nunca correm como o nosso plano. Mas foi aí que encontraste o teu propósito? Ou simplesmente... Não, aí eu simplesmente percebi que eu queria ser empreendedora. Ainda não sabia bem o que, como, mas eu percebi que eu queria criar, percebi que eu queria ir à procura de problemas para resolver, queria criar uma startup, enfim. Mas ainda não sabia bem que problema. Quando eu cheguei aqui é que encontrei o meu propósito. Embora eu já sabia o que era o meu propósito antes de vir para cá, que foi um bocado que me impulsionou, porque depois eu fui, entretanto, moving fast forward. Desculpa. Avançando. Uhum. Por causa deste meu amigo que eu conheci, que vivia em Silicon Valley, e quando depois, passado estes meses, tivemos em contacto, e ele uma vez, numa conversa, ele liga-me, estávamos a falar por Skype, e ele diz-me, olha, eu tenho uns amigos em Viena, Áustria, que estão a criar uma startup e estão à procura de pessoas para se juntarem à equipa deles. Eles tinham acabado de fazer um fundraising, ou seja, uma angariação de fundos, tinham recebido investimento, então tinham dinheiro para contratar pessoas e para fazer parte da equipa. E ele diz-me, e pelo perfil que eles estão à procura, eu acho que tu és uma pessoa que preenche também esse perfil. Então, eu vou-te pôr, se estiveres interessado, eu vou-te pôr em contacto com eles. E depois, então, falas com eles. Já tinha passado um ano, já estávamos em 2011. Já no final de 2011, para aí. Eu disse, fiz. Estava a terminar o meu primeiro ano do mestrado. E então eu foi uma entrevista via Skype com a equipa de Viena, do Pioneers, que era o nome da organização, e depois fui para Viena, fui para a Áustria, e acabei por ficar a trabalhar com eles. Então foi aí que eu larguei o mestrado completamente. Pronto. Pelo menos tinhas um salário, né? Largar um lugar para ir. Não tinha, tinha. Eras remunerada, não? Estavas a trabalhar sim. Como uma funcionária de uma startup. Sim, aí ainda estava a colaborar com eles, não como parte integrante da equipa, mas ao mesmo tempo, felizmente eu tinha essa segurança financeira, tinha dinheiro à parte, então podia-me dar ao luxo de fazer isso. Uau. Lá está, para contextualizar, aqui infelizmente no nosso contexto angolano é muito difícil para alguém fazer isto, não é? Isso é. Porque infelizmente a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, não permite isso, não tem essa segurança. Tenho mais uma questão. Sim. Há um momento em que tu, para além de teres desistido do teu mestrado, não é? Uhum. E abdicado à possibilidade de seres promovida, tu desististe de uma empresa em que trabalhavas em Inglaterra. Sim, não. Esta empresa eu trabalhava em Lisboa, depois de Viena, ou seja, depois desta minha primeira experiência numa startup em Viena, é que eu decido mudar-me para Londres. Por dois motivos. Primeiro, porque juntei o útil ao agradável. Sempre gostei de Londres, sempre quis viver em Londres. Depois, na altura, também foi por uma questão pessoal. O meu namorado, na altura, também era austríaco. Ele também queria ir viver para Londres. Na verdade, ele queria ir fazer um mestrado em Londres, que era um mestrado que só de uma universidade, nesse caso, o mestrado que ele queria fazer era preferível na área dele, numa determinada universidade de Londres. E Londres, naquela altura, estávamos em 2013. Londres era considerada já uma startup city, uma cidade startup na Europa, muito a par de Berlim. Então, e nós tínhamos aqui e eu pensei, ok, Londres, perfeito, porque eu falo a língua,
Não falo muito bem alemão, então, e tive a sorte de sempre trabalhar num ambiente que podia falar inglês. E eu sempre quis viver nesta cidade, perfeito, então vamos os dois mudar-nos para Londres. E porque, lá está, é uma cidade de startup e amei. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, posso dizer. Então, em 2000... Para além de desistir do mestrado. Sim, mas deixa só acrescentar aqui a cena do mestrado, porque eu percebo que educação é super importante. Eu não sou daquelas pessoas que digam, olha, larga tudo, tipo Steve Jobs. Um dropout, não. Yeah. E principalmente no nosso contexto, nós precisamos de ter pessoas com melhor nível de escolaridade. Mas ao mesmo tempo, e uma coisa que eu aprendi é o nosso, como é que se diz em português? O nosso canudo não nos define. Ou seja, aquilo que nós estudamos não nos define. Tanto que eu estudei uma coisa e mudei a minha, como é que se diz? Mudei a minha trajetória. Para quem não sabe, eu estudei para ser diplomata, foi esse meu sonho toda a minha vida, e foi o curso que eu fui fazer. E no final do curso eu mudei de, como é que se diz? Mudei de ideias. Foi também aqui esta mudança que eu tive. Então, aquilo que nós estudamos serve sim para nos dar bases, mas não tem que definir, não tem que ser, como se diz, set on stone. Definir o futuro. Não tem que ser ali escrito na pedra que tem que definir que só podemos fazer aquilo para o resto da vida. A não ser, claro, se quiseres ser médica já é diferente. Não, sim. Quem quer fazer uma carreira especializada sim, tem que estudar e fazer todos os níveis. Exatamente. Agora, eu estudei uma coisa que, por acaso, eu acho que me ajuda bastante no meu dia-a-dia de trabalho, mas eu cresci a sonhar que ia ser a primeira mulher secretária-geral da ONU. Eu estudei para africana? Não, primeira mulher secretária-geral da ONU. Não existe? Ponto. Nunca houve nenhuma mulher secretária-geral da ONU. Sério? Então, esse era o meu objetivo, sim? Ok. Então, esse era o meu objetivo e estudei para seguir uma carreira internacional na diplomacia. Esse era o meu sonho e eu estava tão, como é que se diz, tão focada nesse meu objetivo que eu estudei toda a minha vida, eu li tudo o que era livros relacionados com política internacional, diplomacia, geoestratégia e até hoje ainda sigo e gosto. E o que é que te fez despistar desse objetivo? Lá está, no penúltimo ano, que era o ano que nós tínhamos que fazer, tinha que fazer o estágio, começar a fazer o estágio. Eu tive este desafio, tinha um colega meu, que não era do meu curso, mas um ano acima, e que ele era o que estava a estagiar nesta empresa, e ele desafiou-me a experimentar algo diferente. Ou seja, ele disse, ok, se quiseres fazer um estágio depois, porque o estágio no mínimo eram 3 meses, então eu até podia ter feito 2 estágios, se quisesse, que era de 3 meses. Aliás, esse era o meu plano. Mas não correu como eu queria. A vida é assim. Exatamente. Então, não só este meu colega, que também ainda é meu amigo, mas também alguns professores desafiaram-me, ok, experimenta fazer algo diferente, e algo diferente seria fazer um estágio nesta empresa, ou fazer um estágio nesta área, no setor empresarial, melhor dizendo. E eu ainda assim tinha a oportunidade de poder fazer o estágio numa organização internacional. Eu tinha 2 potenciais organizações internacionais onde eu podia fazer o estágio. E pronto, eu não estava muito preocupada com isso, e porque eu tinha professores que nos diziam, não só a mim, mas aos meus colegas, que nós estávamos no melhor período que era das nossas vidas, que era experimentar fazer coisas novas. E descobrir se realmente aquilo que estamos a estudar é realmente aquilo que queremos fazer para o futuro. Então, e foi isto que mudou, porque eu gostei tanto do meu estágio e naquela empresa, que já mencionei, e foi aí que eu também comecei a interessar-me a ler mais sobre business, a ler mais sobre negócios, e foi aí que comecei a ler mais sobre os negócios inovadores,
negócios disruptivos. Então pensei, isto é muito interessante. Então o meu estágio, que era só para ser 3 meses, acabou por ser 6 meses e no final acabei por ter a oferta de emprego. Desculpa, não foi no penúltimo, foi no último ano da universidade. Da faculdade, ok. Yeah. Então, e aquilo passou tão rápido e foi uma sequência. Isso foi em Londres? Não, isto é em Lisboa, eu estudei em Lisboa. Isso em Lisboa, ok. Na não, faculdade Londres só foi Londres foi muito depois. Sim, Foi durante a faculdade em Lisboa. Então aquilo passou tão rápido e porque foi tão dinâmico que eu já nem pensei 2 vezes que, ok, estou a abandonar um sonho de toda uma vida até ali, não é? 20 e poucos anos. Mas não me arrependo de todo, não me arrependo. Hoje, olhando para trás, acho que tomei muitas decisões certas, mesmo não sabendo onde elas iam levar, mas tinha uma visão. Então, o sair de Londres para vir para cá, Londres também estava super bem. Normalmente eu pergunto-me sempre. Londres também estava super bem, trabalhava numa startup americana e também foi uma ótima experiência trabalhar com americanos, que é também uma startup na área de educação, Education and Technology, e apesar de estar super bem, não só em termos do meu trabalho, da minha equipa, da posição onde eu estava, mas eu percebi que e o que me fez perceber foi ter vindo cá uns meses antes de tomar esta decisão radical. Eu também tenho um problema, sou meio, agora já não, mas antes era meio impulsiva, então tomava as minhas decisões. Ok, é o que eu estou a sentir neste momento. Eu sei o que é isso, ser radical. Vamos embora. Não pensava muito, pensava, mas não pensava tanto. Ok. Sim. Então, decidi, eu tive que vir cá em 2014, porque tinha um evento familiar que não podia faltar, e foi a oportunidade também que eu tive de abrirem-me os olhos, porque eu nunca tinha tido tempo suficiente em Angola para confessar. Se calhar eu estava numa bolha. Então nunca tinha tempo para ver realmente a realidade do país e nunca tinha saído de Luanda e olhar para a realidade como deve ser das outras províncias. E em 2014 tive essa oportunidade e também graças a um primo meu que inspirou-me para a ação. Eu costumo dizer que eu sou inspirada por pessoas que fazem. Então, não só aquelas que falam, mas aquelas que mostram, executam. Então, este meu primo, o David, é um exemplo. E então foi a primeira vez que foi a primeira vez que eu fui a Benguela, em 2014, assim. E ele mostrou-me, ele é o meu primeiro empresário. E ele mostrou-me o trabalho, e também é professora numa universidade, e ele mostrou-me o trabalho que faz ainda, com jovens que ele recrutava. Ele dizia, eu dou aulas não por necessidade, mas porque é uma forma de eu começar a recrutar as pessoas que vão trabalhar e vão ajudar-me a fazer a empresa crescer. O que é uma excelente estratégia, não é? Principalmente tendo em conta aqui o nosso contexto. Então ele identificava talento e trabalhava horas extras com esses talentos, porque ele também é engenheiro, em áreas de programação, de hardware, e ele começava muito cedo, tipo 1 hora antes, acho que era das 6 às 7 ou das 7 às 8, era 1 hora com este grupo de estudantes no escritório dele, a terem como se fosse uma aula extra, mas prática, não teórica, prática mesmo. Será que foi em Bengala que o teu propósito veio à mente? Eu acho que como é que se diz? A Incepção começou aí, Inception começou aí, mas eu ainda nem sequer, porque se me perguntasse ali naquele momento se eu alguma vez iria voltar para Angola, seria viver aqui. E para uma pessoa que, como eu, não cresceu em Angola de todo, e não cresci rodeada, não é, da comunidade angolana,
ou melhor, rodeada no sentido de conviver, tenho essa também particularidade. Se me perguntasse ali, não me passaria pela cabeça, nunca. Ali naquele momento eu ia dizer nunca irei viver aqui, porque aqui não tem as condições que eu preciso para fazer o meu trabalho. Ninguém conhece o que eu faço. Falar aqui, eu dizer, ok, trabalho numa startup, o que é uma startup? Ok, uma startup na área de educação tecnológica, o que é isso? Como é que isso funciona? O que é que isso faz? Funciona na internet? Sim, mas como? Então, e ainda hoje as pessoas têm dificuldade de perceber bem o meu trabalho, mas naquela altura não se falava nisso muito, as pessoas não conheciam, então eu vinha de uma realidade muito dispar, muito diferente daqui do contexto. Então nunca me passaria pela cabeça eu largar a minha vida em Londres para vir para cá, porque aqui era tudo com base no petróleo. Eu não tenho nada a ver com petróleo. É uma coisa que não me interessa e que não tenho sequer conhecimento o suficiente para trabalhar nessa área. Mas lá está, eu voltei para Londres e percebi que eu queria fazer mais, talvez por pensar nisto, por pensar que conheci um país que tem imenso potencial e também conversando, obviamente, percebi que há muitos desafios, que é preciso que haja mais pessoas que têm conhecimento, experiência e que possam vir ajudar a transformar o país, mudar o paradigma. E se calhar fui pensando nisto durante uns 3 meses e foi aquela impulsividade, depois de 3 ou 4 meses decidi então que ok, eu quero ter impacto, mas não é aqui onde eu estou que eu vou ter o impacto que eu quero ter, porque aqui já há tudo, não é? Aqui estamos a criar apps, o próximo Instagram, estamos a criar coisas não que sejam inúteis, mas que não têm impacto no sentido de mudar realmente a vida das pessoas. Muda as vidas das pessoas, não, atenção, mas não estava tão interessada em criar o próximo Facebook, estava mais interessada em ter impacto realmente em quem não teve as mesmas oportunidades que eu. E que resolva problemas da sociedade. Então foi assim que foi março de 2015, eu decido então, tomo esta decisão maluca de... Mais uma, que também tem outros fatores, outras consequências pessoais. Eu acho que também, para dizer assim, não foi assim tão... Foi maluca, mas também ajudou o facto, na altura eu estava a terminar com o meu namorado, então, e se calhar também houve aqui esta parte pessoal que ajudou a tomar esta decisão de mudar de áreas e ir para um sítio também onde eu conseguisse ter esse impacto. Então, quando eu vim para cá, em 2015, já não me lembro se foi meados de março ou abril, mas foi para aí, eu vim com o objetivo de ajudar a transformar, ou melhor, vou reformular, ajudar a que as pessoas, principalmente jovens, porque temos um país extremamente jovem, não é? A média de idades hoje em dia está nos 15, 16 anos. Sim. Então estamos a falar de mais de 50% do país tem... Jovem adolescente. É um jovem adolescente. E eu pensei, não há melhor oportunidade. Eu sou apaixonada por educação e esse era o meu primeiro... era mais ou menos o meu primeiro foco. Eu tenho competências, eu tenho experiência, então o objetivo era criar uma espécie de espaço de trabalho colaborativo, uma hub, em que ajudasse as pessoas a descobrirem o seu potencial, a desbloquearem o seu potencial, a descobrirem novas competências para a economia do século XXI.
Agora já se fala mais da quarta revolução industrial, mas era nisso já que eu estava a pensar nessa altura. 2015. 2015, porque eu olhava e via que Angola, infelizmente ainda continuamos a ser um país um pouco, estou a ser aqui eufemista, mas em muitos aspectos muito atrasados em relação ao resto do mundo. Mas que nós podemos mudar isso. É só termos esta vontade e fazer esta ação, não é? Fazer com que esta nossa ambição, como é que se diz, match, alinhe-se com as nossas ações. Ou seja, aquilo que estamos a dizer, estamos a fazer. E então, o objetivo, e continua a ser o objetivo, mas a visão é a mesma, mudou a estratégia, que é ajudar a criar soluções sustentáveis, ajudar a criar essas soluções, produtos ou serviços, transformarem-se em empresas sustentáveis e inovadoras que gerem emprego. Não estamos a falar de qualquer tipo de emprego. Eu sou defensora, não me interessa criar, por exemplo, 500 empregos, mas pouco qualificados. Eu prefiro criar, se calhar, 100 empregos, mas bem qualificados, porque significa também bem pagos. Então, emprego bem qualificado, bem pago, e que se esta pessoa amanhã quiser mudar-se para qualquer outra parte do mundo, vai mudar-se com as qualificações necessárias para entrar no mercado de trabalho. Então, quando eu falo, e isto também é alinhado, e porque eu sigo, lá está, a minha parte internacionalista, sigo as questões internacionais, e isto está alinhado também aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os SDGs. Então, um dos objetivos, que é o objetivo 8, é criar emprego decente, e é nisto que eu me foco. Emprego decente é o funcionário. Criar emprego decente, é criar emprego qualificado e bem pago. Exatamente. Quando nós criamos uma empresa que gera empregos bem qualificados, bem pagos, nós estamos a ajudar ao crescimento da economia, não é? Estamos a ajudar a criar uma sociedade que tem melhor poder de compra para consumir os produtos e serviços que nós produzimos. E quando falo nós, não falo só no setor tecnológico onde eu trabalho, falo em todos os setores, não é? Desde a agricultura, desde transportes, em todos os setores. Então, e ao mesmo tempo e consequentemente, obviamente, temos que criar bem-estar social. Eu costumo dizer que não é só focar no lucro, é no lucro com propósito. E porque também o meu objetivo é ajudar a enriquecer novas pessoas. O que é que isto quer dizer, na minha perspectiva? Quer dizer, se eu conseguir criar um leque novo, um grupo novo de empreendedores que vão criar as suas empresas, que vão gerar emprego, crescimento económico e bem-estar social, estes empreendedores, porque é o que acontece em todas as partes do mundo, e a África também não é diferente, e aqui precisamos ter mais disto, empreendedores que depois vão investir noutros empreendedores. São os chamados anjos de negócio. Normalmente os anjos de negócios são pessoas que elas próprias já empreenderam, já criaram empresas, já tiveram a chamada saída, exit, ou das duas umas, ou venderam a empresa a uma maior empresa, ou a empresa tornou-se profitable, rentável. Então estas pessoas querem também devolver o give back, devolver à comunidade o seu ganho, não é? A riqueza que construíram. Então, eles vão investir, eles e elas vão investir na nova geração, ou na próxima geração de empreendedores, vão investir na próxima geração de inovadores, pessoas que estão a resolver problemas para o bem-estar social. E isto é um ciclo, não é? Como isso faz-me pensar, ou seja, isso é algo que a Bantu Makers... Isso é o que nós fazemos. Já faz? Sim. Através das duas plataformas que vocês criaram, não é? Portanto, estamos a falar
da Salo. A Salo, infelizmente, já não existe. Fizemos um shutdown, sim. Okay. É o nosso primeiro então fracasso. só nos resta a Deia. Agora temos a Deia e estamos a trabalhar na nossa próxima startup, que é o Luei. Ok, sim, o Luei, sim. O que é que a Deia faz, só para recapitular? Podes-nos explicar o que é que faz? Sim. E fala-nos já agora, que eu estive ali a pesquisar, sobre como é que angariaram à volta de 3 milhões de kwanzas para projetos da DEA, financiamento. Mais. Foi mais que isso. Já mais, sim. A notícia estava lá de 3. Não, essa notícia já é antiga. Okay. já crescemos um bocadinho mais. Opa. Então, a DEA é uma plataforma de financiamento colaborativo, ou crowdfunding, e para explicar aqui para muita gente que não está familiarizada com crowdfunding, o crowdfunding é só uma palavra, vamos dizer, chique, de dizer vaquinha, porque é vaquinha online, porque este conceito sempre existiu desde o início da humanidade, ou seja, pessoas que querem financiar um determinado projeto, pode ser de cariz cultural, empreendedor ou social, e usam o poder da multidão, porque é isto, o crowd é multidão em inglês, neste caso o crowd traduzindo, então as pessoas sempre usaram o poder da multidão para fazerem esta angariação de fundos, e neste caso é pequenas somas de dinheiro. Tu, Lisa, dás 1000 kwanzas, o Chris dá mais 1000 kwanzas, eu dou mais 1000 kwanzas, então depois faz-se um bolo aqui. E é assim que funciona o crowdfunding, financiamento colaborativo. Então a DEA surge primeiramente para ajudar, esta foi a nossa perspectiva, para ajudar empreendedores a conseguirem financiamento através da multidão, que pode estar, só precisa estar conectada, pode estar em qualquer parte do mundo. Isto porquê? Porque sabemos que é muito difícil conseguir crédito nos nossos bancos, não é? Para quem quer, ou quem já começou mesmo um negócio e precisa de crescer, e é difícil conseguir acesso ao crédito, acesso ao financiamento em geral, quer seja através de um banco ou qualquer outra instituição financeira, porque as pessoas depois acabam por não ter as garantias necessárias para dar ao banco, ou não têm... Não conseguem cumprir todos os requisitos. Todos os requisitos, exatamente. E se tu não tiveres uma rede com poder de compra, nesse caso para investir em ti, pode ser os teus pais, os teus amigos, a tua família, o teu grupo de amigos e família, acaba sempre por ser um grupo limitado de pessoas. E este é o grande poder do crowdfunding, é o poder que começa a ser popularizado exatamente com o advento da internet, não é? E começa a ser popularizado principalmente quando começam a surgirem e a massificarem-se as redes sociais. Porque o crowdfunding funciona muito através das redes sociais. Aliás, conseguimos ver isso durante a pandemia numa série de lives que aconteceram, e as pessoas a partilharem, fazerem angariação. E como é que vocês conseguiram angariar valores? Sim, a DEA neste momento, através da DEA, melhor dizendo, porque não é a DEA que dá o dinheiro, também aqui às vezes fica esta confusão, são as pessoas que são as pessoas que contribuem com pequenas somas de dinheiro. Eu até posso partilhar que nós temos uma média, a média, melhor dizendo, de doação na DEA é de 15.000 kwanzas, ou seja, esse é o valor médio que cada pessoa doa. Mas há pessoas que doam 500 kwanzas, há outras que doam 1000, outras 2000. Mas depois, quando fazemos a comparação do número de utilizadores, 15.000 kwanzas é a média de cada doação. E neste momento, através da DEA, já foram angariados mais de 10 milhões de kwanzas para... agora não sei o número do cor, mas para mais de 5 projetos de impacto social. Entretanto, só para esclarecer aqui, a DEA começou quando nós começamos, em 2017, foi o primeiro produto que nós lançámos no mercado, da Bantu Makers, e começou com este objetivo de trazer os empreendedores para a plataforma
para que eles possam angariar fundos para os seus negócios e fazer crescer os seus negócios, no modelo de recompensa, porque o crowdfunding tem 4 modelos, vou só dizer rapidamente, que é o modelo de recompensa, doação, capital, ou equity, em alguns sítios vai aparecer equity, e empréstimo, que é como se fosse, é como funcionam os bancos, mas aqui com um twist que é através de várias pessoas. E as taxas de juros também são significativamente mais baixas. Então, no final de 2018, melhor dizendo, minto, ainda em 2019, já em 2019, nós percebemos que o modelo de recompensa e o modelo de foco nos empreendedores não estava a funcionar, por uma série de razões. Mas havia um modelo que estava a funcionar, que é este, que é o modelo de doação. Nós percebemos que projetos de impacto social, de cariz social, cultural, ambiental, ou seja, tudo que era doação funcionava. Era também eu muito mais compreendo, fácil. nós não temos a cultura de investir. E pensar em receber o empréstimo, né? Porque nós quando emprestamos já estamos a pensar que nos vão devolver o empréstimo, não vão nos pagar. É muito difícil de acreditar. E equity, estar a investir capital como se fosse um sócio e receber, para quem não está dentro do mundo de investimento, não é normal. Por isso é que eu acho, e faz sentido a doação funcionar mais. Mas, por exemplo, para quem quer criar uma startup e angariar fundos, mas não tem amigos, família, nem capital próprio, pode contactar, por exemplo, a DEA para poder apresentar o projeto e poder pedir a ajuda para angariar fundos, ou os projetos têm que partir da Bantu Makers, têm que ser criados com a Bantu Makers. Ok, a DEA neste momento é uma plataforma focada no modelo de doação, então qualquer pessoa pode fazer, candidatar-se? Não é tanto uma candidatura, é registar o projeto, submeter o seu projeto, melhor dizendo, submeter o seu projeto, e depois nós temos que validar o projeto em alguns aspectos, temos alguns requisitos para validar o projeto, nós temos todo isso no website. O que acontece, e é uma dica que eu posso dar aqui, muitas vezes os projetos vêm super incompletos. Ou seja, imagina, eu estou a pedir 10 milhões de kwanzas, estou a querer angariar 10 milhões de kwanzas, mas eu não consigo explicar como é que eu vou gastar 10 milhões de kwanzas. Então, falta isso, e isso é uma das coisas mais recorrentes que nós conseguimos ver nos projetos. Ou seja, eu estou a pedir um valor, mas eu não sei discriminar detalhadamente como é que eu vou gastar esse dinheiro. E é importante eu saber dar essa resposta, porque temos que, o objetivo da plataforma é trazer transparência, confiabilidade, e também para podermos prever o resultado, não é? Porque, e também ser realista, que é, ok, eu estou a pedir 10 milhões, mas será que o meu projeto precisa de 10 milhões de kwanzas? E como é que eu vou gastar cada kwanza deste que eu estou a pedir? E muita gente não sabe dar essa resposta, por incrível que pareça. E isso leva-nos à questão... E não sabem sequer responder, por exemplo, ok, quais são os indicadores de sucesso, quais são os KPIs, os KPIs são os... Key Performance Indicators. Mas queria dizer isto em português agora. São os indicadores chaves de desempenho da empresa. Ou seja, isso leva-nos ao tema da nossa conversa, que é como é que tornamos uma startup empresa sustentável, ou seja, suficientemente rentável para pagar as suas contas e não depender do investimento de um fundo, de uma doação a longo prazo, né? Porque isso tudo é uma forma de nós arranjarmos um valor para nos sustentar até um certo nível, um certo ponto. Da hora avante temos que fazer dinheiro com a venda de produtos e serviços para sustentar os nossos custos. Exatamente. Então, como é que a gente faz esse... Vamos partir do... Eu vou fazer aqui uma distinção entre startup e micro, pequena e média empresa tradicional. Isto é importante porque
e não é à toa que existem estes termos, porque uma startup é diferente de uma pequena, média empresa. Uma PME não é a mesma coisa que uma startup. Porque elas têm características diferentes e têm necessidades diferentes e, consequentemente, o que eu vou dizer pode não ser aplicável para uma ou para outra. Então, se o nosso foco for falar em startup, nós, para começarmos uma startup, na verdade, não precisamos de muito dinheiro. Porquê? Eu estou a partir do início e eu estou aqui a associar a minha definição, ou a definição que eu conheço de startup, que não é minha, na verdade, pode ser uma organização que pode estar formalizada ou não. Uma startup pode não começar, ao contrário de uma micro, pequena, média, uma micro PME, sim, tens que ir ao guichê único, já registrar-te e ter licença. Então, uma startup pode começar simplesmente como um produto ou um serviço que ainda pode não estar registado, e nesse caso eu estou a associar aqui o conceito muito ligado que aliás que é o conceito que eu conheço de startup, que é uma organização que traz um produto ou um serviço novo, e o novo aqui é importante porque tem a ver com a inovação. Ao contrário das PMEs, as startups trazem inovação. E a inovação aqui, atenção, não é inovação para o mundo. Pode ser inovação só para o nosso mercado. E eu digo isto porque muitas vezes eu ouço pessoas dizerem mas isso já existe lá fora. Sim, lá fora existe, mas aqui não existe. Então, alguém está a trazer algo novo e adaptado ao nosso mercado. Então, e a inovação, há vários tipos de inovação. A inovação pode ser radical, ou disruptiva, que é uma palavra que agora toda a gente gosta de usar. É cool. Que é, exatamente, está na moda. Pode ser algo completamente, que é criar mesmo um mercado novo, ou pode ser incremental, que é, esta garrafa já existe, mas eu vou criar um novo design da garrafa porque ela vai manter a água mais fresca, vai absorver melhor a luz, se estiver no calor. Então isso é inovação. Eu não estou a inventar a garrafa d'água já existe. Por acaso surgiu ali uma questão do Dumbbell, passou no ecrã, que é quais são os indicadores de sucesso? Como é que podemos ter sucesso a fazer o design, por exemplo, de uma garrafa nova e para que quer a empresa, quer a startup venda algo? Sim. Indicadores de sucesso depende muito daquilo que nós estamos a criar, seja o produto ou o serviço. Então, dependendo daquilo que nós estamos a criar, nós vamos traçar indicadores de sucesso. Por exemplo, se eu quiser vender uma nova garrafa d'água, fazer aqui publicidade da garrafa d'água, se eu desenhar uma nova garrafa d'água, qual é o valor acrescentado que essa garrafa d'água vai trazer? Vai manter a água mais fresca, sim, que eu não vou precisar de pôr no gelo, então eu posso, a garrafa vai manter, sim, esse é o objetivo principal, manter a água mais fresca durante um maior período de tempo neste nosso sol, não é, de Angola. Então, esta é a proposição de valor que eu estou a vender. E quais são os indicadores de sucesso para esta minha garrafa? Para já, o óbvio, não é? O número de garrafas que eu vou vender, é o número de pessoas que vai comprar a minha garrafa, é logo talvez um maior indicador de sucesso. Os indicadores de sucesso têm sempre a ver com aquilo que é quantificável, que possa dizer que aquilo que possa validar que aquilo que eu estou a fazer tem sucesso, não é? Se eu criar uma aplicação, indicador de sucesso, um primeiro indicador de sucesso, que é o que muitas vezes as pessoas usam, mas que não é o principal, e é errado focar-se só nesse indicador, é o número de downloads. Eu criei uma app e tenho 1000 downloads, por exemplo, e posso achar que esse é o maior sucesso, mas esse não é o indicador que me interessa. Esse não é o indicador de sucesso que eu estou à procura. O indicador de sucesso que eu estou à procura numa app, por exemplo, é quantos dos 1000 utilizadores que fizeram download da minha app, quantos eles são ativos. Ativos quer dizer quantos eles é que voltam à minha app de forma regular e utilizam-na.
isso sim mostra-me que eu estou a fazer algo que está a acrescentar valor na vida dessas pessoas. É só vermos quantas apps, vamos fazer-nos essa pergunta, quantas apps nós temos nos nossos telemóveis e quantas nós usamos diariamente? Então, 2 ou 3? 2 ou 3, provavelmente, não é? Talvez o Facebook, o WhatsApp. Insta. E o Insta, o Facebook acho que bate porque não há outra rede social que tenha mais utilizadores em Angola que o Facebook. Então, e perguntarmos, porquê é que nós voltamos todos os dias ao Facebook? Ou várias vezes ao dia, não é? Há pessoas que passam um dia inteiro no Facebook, se for preciso. Então, para o Facebook não é o número de downloads. Para eles é quanto tempo eles nos conseguem manter ativos na aplicação. Para além dos indicadores de sucesso, eu tenho uma startup. Para eu garantir que a minha startup é sustentável, eu posso ir à procura de mais financiamento, tipo Facebook, que durante os primeiros 7 anos só foi financiado, não é? Não vendia nenhum produto e serviço que pagasse as suas próprias contas. Ou eu posso, com a maior brevidade possível, pode-se assim dizer, começar a vender produtos e serviços, né? Qual é a técnica que tu sugeres para quem está a começar e quer vender mesmo um produto viável, que o mercado queira? Qual é a técnica que os novos empreendedores podem usar para tornar a sua startup o mais sustentável, não sustentável em termos de quantidade, mas o mais rápido possível? Não esperar 7 anos. Isso do mais rápido possível eu não quero enganar ninguém, isso do mais rápido possível é coisa, se calhar vou estar aqui a ofender pessoas, mas é coisa de micheiros. Isso não acontece com a startup, desculpa. Isso não acontece, porque na realidade, não é? Na realidade, e startup, lá está, é outra diferença de uma PME. Leva tempo, podes passar 5 anos, 10 anos até conseguires ter lucro. E por isso é que elas também são financiadas, por isso é que uma startup não vai ao banco pedir dinheiro, vai a um business angel, um anjo do negócio. Vai uma VC, Venture Capital, por exemplo. Sim, mas isso até VC é já depois de passar pelo business angel. Raramente um VC só vai, Venture Capital, só vai investir numa startup se esses empreendedores já tiverem um historial, ou seja, já tiverem provado que conseguem construir e executar uma empresa. É raro o chamado empreendedor da primeira leva, conseguir o investimento de um Venture Capital, porque os Venture Capital já passam cheques, já não se usa cheques, mas é que é só quantias, já passam cheques bastante avultados, estamos a falar já na casa dos milhões de dólares, não é? Então por isso é que começa nos chamados 3Fs, Family, Friend and Fools, os família, amigos e tolos, e os Business Angels. Mas aqui queria só voltar, acho que acabei por não responder bem a pergunta, como eu posso tornar a minha startup sustentável que eu estou a começar. E aqui acho que vou alargar um pouco, porque nem toda a gente quer fazer startup, muita gente quer simplesmente criar o seu próprio negócio, que pode ser um produto normal, sei lá, podem querer vender, sei lá, cosméticos ou mas o foco bolos. aqui é mesmo aqui é startup, ok. Era só para a nossa área aqui é startup. O tema de hoje é startup. Então, se é uma startup e novamente tem que estar ligado, tem que ser algo inovador, e lá está, a inovação não precisa de ser criado de raiz, totalmente nova, que não existe lá fora, por exemplo. Exatamente. Em Angola, né? Tem que ser inovador e tem que ser escalável. Essa é outra distinção. Criar uma startup é diferente de abrir um restaurante, a não ser que queremos abrir um restaurante para ser uma cadeia internacional. Isso é diferente. Okay. E tem que trazer algo inovador, não é? Como é que eu vou fazer um restaurante ser algo internacional? Mas eu, por exemplo, podemos pensar, eu posso começar uma startup com menos de, vou dizer, eu não sei se estou aí muito longe, mas com menos de 100 mil kwanzas. Como é que eu faço primeiro para conseguir esses 100 mil kwanzas? E estou a falar de 100 mil kwanzas para
e tem que estar aliado também aqui a tecnologia, porque é a tecnologia que nos ajuda a escalar. Não há outra forma. Tem que ser digital. Não há outra forma. É a tecnologia que nos ajuda a escalar. Então, se eu quiser criar um produto novo ou um serviço novo, eu tenho que pensar nestes 3 aspectos: inovação, escalabilidade. Nestes 2 aspectos essenciais, melhor dizendo: inovação, escalabilidade. E, obviamente, resolver um problema. Primeiro, se estás a resolver um problema, há alguém que está disposto a pagar pela tua solução. Exato. Então, resolve um problema, identifica um problema que muita gente tenha, em primeiro lugar. No meu caso, acesso à educação. Acesso à educação. De qualidade e nível mundial. Exatamente. Sim. Resolve um problema que muita gente tenha, que esse problema, que essa tua solução seja escalável, nesse caso com a ajuda da tecnologia digital, e que seja algo inovador, que traga agregue valor e traga-te alguma vantagem competitiva, não é? Perante o que já existe. Por exemplo, em Angola. Exatamente. Por exemplo, nós agora vemos muitas apps de entrega de comida. O que é que distingue cada uma delas? O que é que cada uma delas está a fazer diferente em termos de proposta de valor? Todas elas têm o mesmo objetivo, não é? Entregar-nos refeições. Então, o que é que cada um faz de diferente? Aqui o que eu acho que faz sempre toda a diferença, seja em qualquer negócio, tradicional ou não, é foco no cliente. Faz com que o teu serviço seja sempre consistente, seja sempre eficiente e seja sempre satisfatório para o cliente. O cliente tem que ter sempre uma experiência consistente ao longo do tempo. Não há outra forma de ganhar. Porque entra outra parte, que é não há melhor publicidade que o passa-palavra. Então, como é que nós, como startup, mantemos essa comunicação com o cliente? O que é que tu sugeres para que saibamos, do lado dos empreendedores, né, eu como empreendedora, saibamos sempre se o cliente está satisfeito ou não? Quais são, por exemplo, os canais, os métodos de manter essa comunicação fluida, né? Porque eu compreendo que muitos empreendedores estão tão preocupados com o programa, o app, o produto em si, que tendemos a não é esquecer o cliente, mas a não dar prioridade ao foco principal, que é o cliente, porque sem eles nós vamos deixar de existir. Sim. Para lembrar, a tecnologia é só uma ferramenta, seja em forma de app, plataforma, não interessa, é só uma ferramenta. O nosso foco deve ser sempre entregar, dar uma boa experiência no nosso cliente. A tua pergunta era quais são as técnicas, quais são as técnicas, sei lá, por exemplo? Há técnicas básicas que nós podemos usar, pedindo feedback. Temos que ter sempre, e eu vejo isso muito, vou dar aqui o exemplo do e-commerce, por exemplo. Eu faço uma compra, não é? Uma compra online. Depois, tu como vendedora, tens que fazer um follow-up dessa venda, para saberes se aquele cliente volta ou não, porque aqui o teu objetivo é reter esse cliente e fazer com que ele volte. Então, eu posso fazer um pequeno questionário, muito pequeno, e tem que ser por questionários de pôr cruzinha, não é? Porque as pessoas não gostam de escrever, não gostam e não têm tempo. Exatamente, tem que ser seleção. E aí temos que aprender a perguntar, a fazer as perguntas certas, melhor dizendo. Como se fôssemos ao Google. Exatamente. Usem o Google e usem o YouTube. Eu costumo dizer, o YouTube é a maior e a melhor universidade do mundo e é gratuita, totalmente gratuita. E nós vamos encontrar qualquer pergunta que a gente tenha, vamos encontrar a resposta no Google, e tenho de certeza um vídeo passo por passo a nos explicar no YouTube. Eu aprendo um monte de coisas todos os dias só a ir ao YouTube aprender a fazer. Então, podemos fazer estes pequenos questionários, e existem ferramentas totalmente gratuitas para fazer isso, para quem usa o Gmail.
Don't worry about it. Olha, como o nosso tempo está a terminar. Está quase, já vou. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu vou voltar um bocadinho para a nossa Wanda, para conhecer um bocadinho a Wanda. Qual foi a maior lição de vida que experienciaste até a data? A maior lição de vida? Seja ela qual for. São perguntas difíceis essas. Porque são várias. A maior... Deve haver aí uma especial. A maior talvez foi aprender que eu aprendi um ditado, que acho que é um ditado, foi um empreendedor indiano que me disse, acho que é um ditado indiano, que eu vou tentar traduzir muito a tradução livre para português, que é nunca é o fim. Como é que é? Ou seja, vou tentar pôr desta forma, não estou a conseguir fazer a tradução correta para português. Talvez eu consiga ajudar. It's not the end, it's just a bend. Pois, eu não consigo traduzir. Não é o fim, mas sim o percurso? Não é bem nesse sentido, é no sentido que vamos encontrar imensos desafios, vamos fracassar e vai parecer sempre que estamos no fim da linha, que há coisas que parecem que são impossíveis de fazer. Mas não é o fim, é só simplesmente uma curva. Uma curva contra é um curva. Desvio, exatamente. E que parece que é um desvio que nos vai levar se calhar a um precipício, mas não, nem sempre é assim. E no final do dia só depende, aconteça o que acontecer, nós não controlamos aquilo que nos acontece muitas vezes, na maior parte das vezes, mas podemos controlar a forma como vamos reagir àquilo que nos acontece. Não sei se estou a fazer sentido. Ou seja, nós não temos poder sobre o que nos acontece, mas temos poder da nossa ação sobre esse acontecimento. E talvez isto é uma das grandes lições que eu aprendi, no sentido de já tive muitas situações, não tantas, mas algumas situações em que parecia que não sei mais o que fazer, não tenho mais esperança. E aqui também, lá está, são várias lições. Aprendi que, novamente, só me lembro disto em inglês: hope, no matter how unrealistic is better than. Ou seja, ter esperança, por mais irrealística que ela seja, que seja, é sempre melhor do que desesperar por mais realista que possa parecer. Não sei se faz sentido esta forma. Talvez faça ali para o pessoal. Olha, nós temos mais uma pergunta que já passou, mas vou pedir à produção para repetir. Fala sobre consultoria, qualquer coisa, prestação de serviço. Olha, temos ali um comentário, isso é verdade, especialmente hoje com o Covid, né? A pandemia está-nos a mostrar, está-nos a testar. A pandemia veio para testar a nossa resiliência e paciência e, tudo assim. Tudo Falaste que nos ajuda. Uma palavra-chave: resiliência. Tem que ser, quem é empreendedor tem que ser resiliente, senão não dá. Olha, está aqui a questão. Em caso de uma consultoria e prestação de serviços, quais os indicadores que pode apontar a Wanda? Segundo a Wanda, os indicadores vão mais para quantificadores. Será que a qualidade não está incluso no sucesso da startup? Está. Quando eu falava em indicadores são, podem ser quantitativos, ou seja, numéricos, ou podem ser qualitativos. Estamos a falar dos dois. Existem indicadores de qualidade e isso obviamente está incluído. Né? Então, olha, está feito. A próxima questão, sem mais demora. Qual é o legado que tu queres deixar aqui na Terra, no planeta Terra?
Eu até tenho uma cábula porque eu tenho isto bem claro na minha mente, mas eu tenho sempre dificuldade em expressar isto, principalmente em português, peço desculpa, mas esta é já a pergunta que eu já treinei, ou não, ainda não treinei, mas que já pensei nisso. O legado que eu quero deixar é poder impactar o maior número de vidas que eu conseguir. Em que aspecto? Poder olhar para as pessoas que passam por mim ou passam pela minha vida e poder ter contribuído de alguma forma para que essas pessoas possam estar a viver aquilo que eu chamo o seu potencial máximo. Possam ter descoberto o que é que gostam de fazer, o que é que querem fazer, possam ter ganhado competências para fazerem aquilo que realmente gostam. E eu sei que é muito difícil dizer isto no nosso contexto, porque nós ainda estamos a lutar pelo básico, não é? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes 5 anos é possível sim estarmos a lutar pelo básico, mas ao mesmo tempo tendo a visão de conseguirmos ganhar as competências necessárias para fazermos aquilo que a gente quer no futuro, aquilo que nós gostamos. Não há nada mais, e uma coisa que eu descobri, há muita gente infeliz a fazer trabalho que não quer, acordar todos os dias de manhã basicamente contrariados para irem para o trabalho que não gostam, com pessoas que não gostam. Então, se eu puder contribuir para que pelo menos algumas pessoas possam terem aquilo que eu tenho, não é? Que é nesta parte que também me considero imensamente sortuda, que é, faça chuva, faça sol, posso acordar com mau humor ou bom humor, mas eu tenho sempre prazer em fazer o meu trabalho e não me queixo se me porem a trabalhar num fim de semana. Então não estou a acordar a pensar quando é que é sexta-feira novamente. Então é este impacto que eu quero ter na vida das pessoas, para elas poderem viver o seu potencial máximo. Se eu conseguir impactar algumas vidas nesse aspecto e que elas também depois consigam impactar outras vidas, melhor. E faz aquele efeito, o efeito de quando atiramos uma pedra na água que cria várias ondinhas e essas ondinhas depois batem noutro objeto que criam outras. Exatamente. E assim sucessivamente. E sim. Então, surgiu ali uma pergunta. Sim. Da Glória a perguntar qual é o conselho que a Wanda poderia dar para quem quer fazer uma carreira em termos acho que a pergunta falava em termos de carreira profissional, em termos nesse aspecto, né, de poder... Carreira profissional em empreendedorismo ou qualquer... Eu acho que seria trabalhando para uma empresa. Eu vou pedir à produção para repetir a pergunta, por favor. Mas enquanto isso, e dando continuidade ao que estava a falar, o que é que tu gostarias que as pessoas falassem sobre ti quando te fores? Porque já vi que vais deixar o teu legado, né? Mas como é que tu gostarias que as pessoas falassem? Olha, está aqui a pergunta, peraí. Qual é o melhor conselho que a Wanda pode dar para ajudar a planear uma carreira em vez de simplesmente trabalhar para manter um emprego? Olha, acho que aqui voltamos para o propósito, né? Sim. Porque o propósito nem sempre é para planear, né? Uma carreira em vez de simplesmente trabalhar para manter um emprego. Aqui nós percebemos... Há uma coisa que eu, por acaso, foi uma professora minha na universidade que ela apresentou isto de forma muito realística, que é, uma coisa é a nossa paixão, os nossos talentos, outra coisa é adaptar as nossas paixões e os nossos talentos à realidade. E aqui eu não vou embelezar, é mesmo, eu não sou daquelas pessoas que vai dizer simplesmente, olha, segue a tua paixão. Segue a tua paixão, não. Acho que temos de ser realistas. Nós vivemos na era da economia digital. Mesmo que Angola possa estar um bocado atrasada em relação a outras partes do mundo, este é o caminho. E aliás, a pandemia já nos veio
dar acelerar fazer esse avanço. Hoje em dia, e agora aqui vou fazer uma crítica também ao nosso sistema de ensino, porque eu pelo menos considero, e porque falo já com muitos estudantes do ensino médio e universitário principalmente, e percebo que as universidades não estão a preparar os jovens para as necessidades do mercado real. E então aqui, e o que eu vou dizer aqui, o que eu digo a estes jovens com quem eu tenho falado, universitários, que é, ok, novamente, nós não controlamos a qualidade, ou melhor dizendo, nesse caso não temos o poder necessário ainda para controlar a qualidade de ensino que as universidades nos estão a dar. Então, como é que eu, como estudante, eu posso preparar-me para aquilo que o mercado quer? Eu tenho que descobrir o que é que eu quero fazer. Eu quero ser designer. Ok, a universidade não me está a dar as ferramentas e os recursos necessários. Então eu vou à procura por mim mesma. Tenho que ser autodidata. É a única forma. Então, nós temos... onde é que eu posso ir se eu não tiver internet em casa? Temos as mediatecas, tem alguns espaços já também públicos. Ou até mesmo do coworking. Exatamente. Que pagar para sim, não, mas eu estou ainda a falar de sítios de acesso mais livre e gratuito. Então, e novamente volto a repetir, peguem no Google, vão ao Google para aprenderem tudo e mais alguma coisa, vão ao YouTube para aprenderem tudo e mais alguma coisa. Aquela 1 hora que eu tiro para estar nas redes sociais, seja Facebook ou Instagram, eu posso tirar aquela 1 hora e disciplinar-me para aprender algo. Eu posso pôr, este ano eu quero aprender a programar, então nem que seja só 1 hora por dia. E claro que com o hábito, aquela 1 hora vai se transformar em mais horas. Mas aqui é no sentido, para nos prepararmos para uma carreira e não só para um trabalho, para um emprego, nós temos que descobrir o que é que nós gostamos de fazer e o que é que nós queremos fazer e nos vemos a fazer diariamente de forma rotineira, é assim que se diz, de forma repetitiva, ao longo das nossas vidas. E que nos traga um sustento. Lá está. Então nós podemos alinhar isso. Se eu gosto de fotografar, quero ser fotógrafa. Que outras alternativas eu tenho para tentar fazer aquilo que eu gosto e que me traga rendimento? Então, se eu não sei como, eu vou pesquisar quais são as saídas, não é? Profissionais para quem tem estas competências. Há algo que os nossos jovens têm que aprender, que é isso que tu dizes, que é conseguir ter a capacidade de projetar, autoprojetar-se, ou seja, visualizar o que é que seria o futuro deles daqui a 5 anos. Por exemplo, um fotógrafo, eu vejo várias formas de um fotógrafo hoje, na era digital, fazer dinheiro. Sim. Por exemplo, ele pode agarrar em fotografias e fazer fotografias personalizadas para as pessoas venderem, mas ao mesmo tempo ele pode agarrar nessas fotografias e pôr numa base de dados online de fotografias que paguem pelos direitos do uso da sua fotografia original. Por exemplo, as bases de dados agora têm passando um bocadinho a publicidade do Angola, Views of Angola, que é uma base de dados de fotografias tiradas em Angola, que mostram tudo o que Angola oferece, não só o rosto, o retrato de pessoas, mas paisagens, a beleza natural, e que pode ser revendido no formato digital. Exatamente. Mas o fotógrafo pode fazer dinheiro num casamento, num aniversário, num evento, em formato de cobertura, mas também até pode vender os seus serviços para empresas, de vários formatos. Deixa-me só acrescentar aqui, falando em carreira, aquilo vou partilhar aqui, não sei se alguém, para aqueles que não estão necessariamente interessados em criar uma empresa, mas querem seguir uma carreira no setor tecnológico ou nas TIC, há várias carreiras que estão, ou melhor, há várias competências que estão muito em falta no nosso mercado e que as empresas ainda têm que fazer, ou têm que ir buscar lá fora, ou têm que fazer outsourcing. Buscar lá fora agora está mais difícil, não é? Fazer outsourcing nem sempre é a melhor, não é a melhor solução. Muitas vezes também
acaba por ficar mais cara porque tem na mesma que pagar em divisas lá fora. Mas aqui falando, precisamos de mais programadores, mais desenvolvedores, precisamos de mais designers. Estou a falar aqui especificamente de web designers, o user experience designers. Então, por exemplo, já temos designers que podem fazer esta mudança de carreira para o design, para saírem de design gráfico para web design. Estamos muito em falta de digital marketeers digitais. Agora não sei como é que se diz, copywriters, acho que isto não tem tradução para português, ou seja, pessoas que saibam escrever, lá está, por isso quando eu mencionava, voltando aqui só aqui a um ponto que eu falei, quando eu mencionava que o nosso canudo não nos define, eu vou dar o exemplo no outro dia, como quem diz, já foi há algum tempo, estava a falar com uma jovem estudante, ela está a estudar comunicação, ela gosta muito de escrever, o sonho dela era ser jornalista, mas como nós sabemos, ser jornalista no nosso contexto não é tarefa fácil e não é assim tão bem pago. Mas há uma profissão que está muito requisitada e vai cada vez mais continuar a estar requisitada no nosso contexto, e não só, que quem souber fazer isso consegue fazer isso para qualquer parte do mundo, principalmente souber falar inglês ou outra língua, que é os chamados copywriters, ou seja, uma pessoa que saiba escrever muito bem, que saiba, como é que se diz? Analisar textos. Sim, analisar e resumir os textos. Criar até mesmo. Criar, sim, porque é mais ou menos esse o trabalho do copywriter. Então, e há aqui tantas possibilidades e às vezes nós estamos com os nossos horizontes tão formatados. Então, há aqui muitas oportunidades de carreira na tecnologia. Não é tudo programar, não é tudo desenhar, mas é também escrever, é também fazer marketing, e também em ciência de dados. Então, e nós empreendedores que estamos a criar empresas tecnológicas precisamos destas competências e temos imensa dificuldade em contratar localmente. Olha, já para finalizar, tenho aqui uma das últimas perguntas que fazemos, chama-se as 3 verdades. Uhum. Imagina que hoje é o teu último dia no planeta Terra. Tudo que alguma vez escreveste, partilhaste, todo o teu trabalho. Para Marte? Foi tudo apagado. Não, foi tudo apagado. Estás já nas últimas horas da tua história e permanência no planeta Terra. Estás na cama com a tua família, todos eles à volta, e um deles entrega-te um papel para tu escreveres 3 verdades, 3 principais lições que tu aprendeste e que tu gostarias de passar para as próximas gerações. Mas são 3 verdades muito simples, em 5 palavras, menos palavras, de conselhos, dicas, sabedoria que tu gostarias de passar para as gerações que vêm. As 3 verdades. 3 verdades. Uma das primeiras é termos sempre empatia pelos outros. É uma coisa que eu acho que, e noto muito aqui, e o que acaba, na minha perspectiva, por ser um bocado contraditório. Eu costumo, pelo menos, ouvir dizer muitas vezes que nós africanos, nós angolanos, somos muito comunitários, mas eu vejo pouca ação nessa parte comunitária. Então, termos empatia pelos outros é importante, porque significa que, embora possamos estar numa condição melhor que os outros, em termos de condições financeiras ou sociais, não interessa, mas conseguimos nos colocar nos pés da outra pessoa e perceber os desafios que essa pessoa está a passar. E isso é logo um primeiro passo para ajudar-nos a compreender o nosso contexto e a tentar resolver os nossos desafios. Não à base da violência, não à base
do desdém, mas a base do amor. Porque empatia para mim é amor. Essa é uma verdade. Uma verdade, sim. A segunda verdade seria não termos medo e principalmente aqui vou falar se calhar mais, primeiro vou dizer, não termos medo de falar a nossa verdade. E aqui vou especificar, e por causa do nosso contexto e daquilo que eu consigo observar, principalmente para as meninas, jovens, mulheres, porque a nossa sociedade socializa ainda em 2021 as meninas e as mulheres para serem muito para estarem muito contraídas, muito submissas e não falarem a sua verdade, não falarem, eu não sei se é bem isso, o to speak up, basicamente. E eu acho que todos nós temos o direito de poder expressar a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos, sem qualquer tipo de constrangimento. E um terceiro, agora tenho dois, posso dizer os dois? Podes. Aliás, o terceiro, não, um deles está ligado ao primeiro, que é o termos empatia e sermos be kind. Eu não sei como traduzir isto. Sermos doces, sermos generosos. Generosos, exatamente. E um terceiro é não termos medo de arriscar e sair da nossa zona de conforto. Experimentar coisas novas. Há um ditado que eu desconhecido. Há um ditado que um dos meus mentores diz que se cairmos, do chão não passamos. E mesmo que o chão se abra, há alguma coisa mais onde a gente vai aterrar. Então, e podemos sempre levantar-nos. Então não devemos ter medo de fracassar, medo de experimentar, porque só se aprende, não há melhor forma de aprender do que de forma experiencial. Não é? Então temos que experimentar, temos que fazer com que as nossas ambições, os nossos objetivos, os nossos sonhos se alinhem com as nossas ações, sempre. Walk the talk. Exatamente, basicamente. Né? Calçarmos, andarmos nos sapatos do nosso discurso, não sei se fiz a melhor tradução, mas é mais ou menos isso. E para terminar, última pergunta. Como é que tu defines, o que é que tu estás grata pela vida? Quais são as coisas que tu estarias grata, em termos de gratidão? Para ti, o que é gratidão e o que é que tu estás grata? Eu estou grata por ter tido por tanta coisa. Como é que eu vou resumir isso tudo? Vou começar pelas pessoas que impactaram a minha vida, para começar pelos meus avós maternos, com quem eu cresci. Então posso dizer que estou muito grata por eles, pelo amor que eles me deram, por terem tido a visão de que eu merecia melhor, ou podia ser melhor. Eu digo isto porque durante muito tempo cresci a achar injusto não ter crescido com os meus pais, mas hoje acho que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E foi mesmo, olhando, sem sombra de dúvida. Então, estou muito grata pelos meus avós, pelas minhas tias também com quem eu cresci. Muito grata pelos maravilhosos, eu posso dizer que eu sempre tive muitos bons professores, desde a escola primária até a universidade. Então, muito grata pelos meus professores, tive excelentes professores. Não estou só a falar de serem excelentes como é que se diz?
na matéria, transmissão de na conhecimento. transmissão de conteúdo, mas principalmente pela parte humana. Professores que acreditam, eu acho que faz toda a diferença. Quando temos uma pessoa, e eu costumo dizer isso, eu estou grata por cada pessoa em cada estágio da minha vida que inspirou-me a fazer algo, a não desistir e que acreditou em mim. Então, os meus professores, os meus mentores e sim, basicamente sim, estou grata pelas pessoas que pela maioria das pessoas que passou pela minha vida ou continua na minha vida e que acreditam em mim, me inspiram e ajudam-me, que às vezes a ajuda não é financeira, até pode ser uma ajuda, eu chamo-lhe uma ajuda espiritual. Eu não sou Emocional. religiosa, mas é uma ajuda, eu acho que é uma ajuda espiritual. Yeah. Mas isso ajuda é porque tu pediste ou as pessoas deram-te? Não, ajuda de sem forma pedir, sem pessoas voluntária. que vêm, lá está. Uma coisa que aprendi isso também, um dos meus mentores disse-me, e eu consigo ver isso, que é, quando nós começamos a fazer, a ajuda sempre aparece. Isso é Daí a verdade. diferença de falar e fazer. Porque uma coisa é falar e ninguém Todo nos mundo está a ver fala. a fazer, exatamente. Mas quando nós começamos realmente a fazer, as pessoas, a ajuda aparece. Eu acredito que o universo conspira a nosso favor, de certa forma. Exatamente. Há uma energia. Uhum. Nós só precisamos de criar o chamado momentum, criamos a inércia E aproveitar esse para momento. pôr em movimento e depois aproveitar o balanço e não parar. Exatamente. Querendo ou não, aliás, querendo mesmo, se acreditarmos e se quisermos do fundo do nosso coração, acredito que tudo é possível. Uhum. Às vezes é a tal história, não é? Às vezes, quase sempre os planos não vão exatamente como nós queremos. Mas eu não tenho nenhum plano até hoje que tenha corrido como eu planeei. Como no papel, eu sou a pessoa que planeia mesmo. Como a gente põe no papel, nunca. Então a pandemia veio-nos mostrar que business plan e tudo que pões no papel é para ir para o lixo da noite para o dia, por causa de uma simples razão, um Covid, né? Um Covid-19. Mas eu acredito muito em energias, acredito na lei da atração e todas essas teorias, que agora cada vez mais a física quântica, na parte da ciência, está a provar que existe e vai sempre existir. E eu acho que, como empreendedores, nós temos que ter essa valente académica, mas também espiritual, psicológica, emocional. Quer dizer, são tantas componentes alinhadas para realmente, quando começamos a fazer as coisas acontecerem. Olha, Vana, muito obrigada. Obrigada eu. Parecendo que não, estamos aqui há 1h45. O tempo voou. Muito. A conversa quando é boa, né, pessoal? O tempo voa, é algo incrível. Eu tinha mais umas perguntinhas, mas resolvi dar aqui uns pulos para não nos estendermos muito, mas as principais foram respondidas, foi muito bom. Muito obrigada. Eu e a equipa, estamos todos muito gratos pela tua presença. Eu estou grata pelo convite. Obrigada mesmo. Espero que o pessoal online tenha curtido. Claro, muita gente vai ter acesso pós-live. Mas, por favor, sigam a Wanda nas redes sociais, que passou aí, o pessoal teve a passar. Visitem a página. Eu só uso essencialmente 2 redes sociais. Tá lá. Twitter e Instagram. Mais no Twitter do que em qualquer outro Por acaso, sítio. a produção pôs o Facebook da Bantu Makers, sim, o nosso Facebook está muito abandonado, realmente. Então, mas o pessoal vai conectar. Ou então podem visitar o website da Bantu Makers para mais informações. Por favor, deem um salto ao DEA. Sim, o DEA é muito fixe, a plataforma de crowdfunding. Quem estiver interessado, inscreve-se ou manda uma candidatura, né? Quem sabe, Submete o projeto na plataforma. Submete o projeto, quem quer empreender, talvez possa ter aqui a ajuda da DEA. Por favor, preencham todas as informações, todos os requisitos para o projeto avançar. E sigam a Academia Anos Hoje nas redes sociais, já sabem, porque nós vamos continuar a ter mais conversas de todo tipo de temas possíveis, mas sempre virado para histórias, conhecer novos projetos, ver quem é que está a ajudar realmente a transformar o nosso país para tornar numa Angola melhor, espero eu.
que isso seja o resultado final. E se tiverem alguma sugestão de alguém que queiram que a gente entreviste, por favor, deixem nos comentários e nós vamos ver se conseguimos trazer aqui para o nosso podcast. E sem mais demora, ficamos por aqui. Obrigada e fiquem sintonizados para as próximas conversas do podcast da Academia Anos Hoje. Tchau, pessoal. Obrigada.